Boa noite, amigos queridos. Boa noite, Júnior. Boa noite, Mana. Boa noite, Santana. Boa noite, Nina, Wagner, a Lulu, Dudu, Espírita, Betinha, Verusca e Elísia. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso momento de estudos. Ainda bem, né, que esse som tá bom, eu lutei muito com ele. Mas, então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do artigo de Kardec na Revista Espírita de 1858, cujo título é A Floresta de Dodone e a Estátua de Menon. É a segunda parte, segundo capítulo, é hoje. E nós vamos então, nós interrompemos o nosso estudo. Aliás, gente, espera aí, só um minutinho. Júnior, você fez a prece? Não, né? Você fez a prece, Júnior? Ah, tá. É que estava baixinho. Eu nem pressenti. Desculpe aí, gente. Então nós podemos continuar, né? Tá bom. Então vamos lá. Eu também estava aqui distraído olhando os meus apontamentos. Também é isso, não é culpa só do Júnior, não. É culpa minha também. Eu estava aqui olhando os apontamentos e me distraí um pouquinho. E como o som dele estava muito baixinho, eu não percebi. Bom, então, nós, como eu estava dizendo, nós interrompemos o nosso estudo no ponto em que Kardec está nos falando dos sons que as inteligências faziam para serem ouvidas, né? Os recursos com os recursos que elas tinham, né? E que até ali não se sabia quais eram esses recursos. Mas isso está amplamente explicado no Livro dos Médiuns e em vários artigos da Revista Espírita. O método, a maneira pela qual isso se processava, né? Mas, como eu disse no estudo da segunda-feira passada, o intuito de Kardec aqui nesse artigo não é o de abordar a metodologia, né? E sim o fato das comunicações espirituais, das comunicações inteligentes através das batidas, né? Da tipologia e da sematologia. Então, além desses sons, né? Kardec se refere na introdução do Livro dos Espíritos, lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele se refere a uma pergunta que ele fez à inteligência que respondia aquelas questões que eram formuladas à mesa, né? Como se fossem formuladas à mesa. Eram formuladas, logicamente, a quem comandava a mesa, que era essa inteligência espiritual aí. Mas essa pergunta que Kardec fez foi sobre qual seria a natureza desse ser que respondia através da mesa, né? E o ser, então, respondeu que ele era espírito ou gênio. Foi essa a resposta que deu a Kardec. Então, ele já não era, já não era mais uma ordem, né? Quando Kardec fez essa pergunta, já não era mais uma ordem para que fosse produzido algum som, alguma batida, etc. Foi feita uma pergunta inteligente. Qual a natureza do ser que responde? E essa pergunta inteligente recebeu uma resposta inteligente também, com palavras coerentes. E como?
De que forma essa inteligência respondeu? Essa inteligência respondeu, né, através de um método que Kardec chamou de tipologia alfabética, onde cada número de batidas correspondia a uma letra. Não é isso? Então, dessa forma, foi respondido que ele era espírito ou gênio, através dessas batidas que foram designadas, né? Um certo número correspondia a uma certa letra. E assim, ele disse que era espírito ou gênio. Ele não era uma mesa, né, Verusca? Ele não era uma mesa, ele não era uma pedra ou alguma coisa desse tipo, mas ele era uma individualização do princípio inteligente, que ele mesmo nomeou de espírito. Né, gente? Ele era uma individualização do princípio inteligente. Não era uma simples mesa, uma pedra, ou lá o que fosse que batesse, que fizesse barulho para responder as perguntas ou para obedecer a determinadas ordens que lhe eram dadas, né? Então, aliás, o espírito é o nome que Kardec adotou, né? E que nós adotamos até hoje para encarnados e desencarnados, né? Porque todos somos irmãos da mesma natureza, daquele que estava respondendo através de batidas na mesa. Se ele era um espírito, o que nós somos? Nós somos espíritos, né, gente? Bom, vamos fazer aquela lembrança que nós sempre fazemos, né? É que o estudo é interativo. Vocês, por favor, colaborem aí, senão eu vou ficar uma chata falando aqui sozinha, sem a ajuda aí de vocês, tá bom? Bom, então, e Kardec então continua dizendo o seguinte: quando esse espírito quer dar uma comunicação mais longa, indica por um sinal particular que quer escrever. Então, o médium escrevente toma o lápis e transmite o seu pensamento por escrito. Obrigada, Verinha, obrigada. Entre os assistentes, não falamos daqueles que estavam ao redor da mesa, mas de todas as pessoas que enchiam o salão. Havia incrédulos puro sangue, meio crentes, desculpe aí, gente, e adeptos fervorosos, mistura pouco favorável, como se sabe. Né? Não, a criptografia é escrita, né? É a escrita, né? Mas por enquanto a gente está na tipologia, na sematologia, e agora abordando a tipologia alfabética, que foi como Kardec conseguiu aquela resposta inteligente. Não é isso, Verinha? Tô certa? Bom, então, eu achei muito interessante aqui esse incrédulos puro sangue. É ótimo, né? É bom demais, incrédulos puro sangue. Deve ser daquele tipo que tem até pedigree. É verdade. Ouviu, Dudu? Por isso colóquio. Então, eu estava falando, né, que achei muito interessante essa nomenclatura que Kardec deu aqui para os incrédulos puro sangue. É muito bom, deve ser mesmo aqueles ferrenhos, né? Ele não vai, daquele tipo que não vai acreditar de jeito nenhum, nem que se materialize um espírito na sua frente, ele não acredita, porque ele é um incrédulo puro sangue.
e ele vai preferir até fechar os olhos, ou dizer que é mistificação, ou vai dizer que é um milagre, né? Ele só não vai admitir que é o que é mesmo, a comunicação de um espírito conosco, né? Com o mundo dos encarnados. Então, Kardec também nomeia um outro tipo de crente, é o meio crente. Meio crente são os que ficam assim em cima do muro, né? Pendem para onde o vento sopra, não é isso? Mas o mais engraçado são os adeptos fervorosos, como Kardec nomeou também. Vamos ver o que Kardec fala sobre eles. Primeiro ele diz assim: os primeiros, quer dizer, os incrédulos puro sangue, deixá-los-emos à vontade, esperando que a luz se faça para eles. Ah, é, Beth? Não está o quê? Incrédulos puro sangue? É isso que não está na edição da FEB? Ô, gente, eu acho que é da Edicel. Agora eu não me lembro. Ah, incrédulos autênticos. Bom, eu estou vendendo peixe como eu comprei, tá, gente? Então vamos seguindo. Então ele diz que os primeiros, né, ele deixá-los à vontade, esperando que a luz se faça para eles. É o que diz Kardec. São os incrédulos que eu vi como puro sangue, porque lá estava. E com esses mesmos é que não adianta a gente fazer proselitismo, né? Tentar fazer com que eles raciocinem com lógica, porque colocaram aqueles antolhos que se colocam nos cavalos para não olharem para os lados, e só mesmo o tempo, quando der aquele cliquezinho, né, e acender aquela luzinha cerebral, é que eles vão começar a tirar os antolhos, né? Vocês lembram aquelas personagens de história em quadrinho que o desenhista desenha assim uma lâmpadazinha acesa em cima da cachola deles? E eles, de repente, têm uma brilhante ideia? Pois é, os incrédulos dessa forma têm que esperar pela lâmpadazinha para despertarem, aquele clique, né? E acender a lâmpada para eles despertarem para a realidade tão sublime que é a realidade da continuidade da vida espiritual, né? Pois é uma questão de semântica, né, Beth? É uma questão de semântica, como a gente sempre fala. Palavras são apenas palavras e nada mais. Ok, o Wagner, mas a gente nunca sabe ao certo qual é o certo, né? Eu acho, eu depois vou ver até de onde é essa, eu esqueci a edição qual é. Mas nesse caso quer dizer a mesma coisa, com certeza. Então a gente não vai ficar perdendo tempo, né, discutindo aqui uma palavra que é sinônimo de outra, né? Tá na Revista Espírita, é isso aí. Então Kardec continua dizendo assim: respeitamos todas as crenças, mesmo a incredulidade, que é também uma espécie de crença, quando ela se respeita bastante a si mesma para não machucar as opiniões contrárias. Muito bom isso, né, gente? Então Kardec está dizendo que devemos respeitar todas as crenças quando elas respeitam a si mesmas e respeitam os outros que não pensam da mesma forma. Ô, Verinha, não vi sua mãozinha, vou passar para você. Desculpe, Leila, eu ia deixar até para o final. Estão me ouvindo? Isso foi dado na segunda aula da Revista Espírita. A edição mais segura da Edicel é o que você tem. A da FEB é uma edição mais atualizada.
mas traz algumas questões que quem traduziu mesmo foi o Edicel, foi a aula 2, eu expliquei isso naquela aula. Nesse caso, quer dizer a mesma coisa, só atualizar as palavras. Em outros, dá margens a pequenas dúvidas, por isso nós estamos seguindo da Edicel. Tá? E o Leon Denis não tem nenhuma tradução da Revista Espírita. Nós usamos lá da Edicel. Alguns compram porque da Edicel está esgotada. Tá? Mas a palavra aí, quando ele fala nesse sentido, puro sangue, porque era o mais usado na época com relação a se dizer que a pessoa é isso que a Leila falou. Ela é ferrenha naquelas ideias e não enxerga nada. E incrédulos autênticos quer dizer isso. Autenticidade nesse sentido, tá? Um beijinho. Obrigada, Verinha. Aliás, eu achei essa Incrédulos Puro Sangue muito interessante. Achei muito boa a comparação, a analogia, né? Bom, então vamos ver lá o que Kardec continua dizendo. Eu vou repetir, para a gente não se perder. Respeitamos todas as crenças, mesmo a incredulidade, que é também uma espécie de crença, quando ela se respeita bastante a si mesma, para não machucar as opiniões contrárias. Dela não falaríamos, pois, se não devesse nos fornecer uma observação útil. Seu raciocínio, muito menos prolixo do que o do nosso estudante, geralmente se resume assim: eu não creio nos espíritos, portanto não devem ser espíritos, uma vez que não são espíritos, e isso deve ser um malabarismo. Então, a realidade para eles, né, para esse tipo de incrédulos, se baseia na crença deles, não no raciocínio, não na lógica dos fatos, né, gente? É só na crença deles. Eles não raciocinam, eles não querem ver a lógica, é aquilo e é aquilo mesmo, né? É a tal da fé cega, né? É o raciocínio cego. E como Kardec deixa claro, os espíritas devem respeitar isso, quando parte de pessoas que não procuram ferir quem pensa diferente, né? Porque, afinal, a liberdade de pensamento é uma coisa sagrada. E nós espíritas, nós prezamos muito isso, a liberdade de pensamento. Por isso, nós não fazemos proselitismo, justamente porque respeitamos a liberdade de pensamento, né? E de escolha. Bom, Kardec então continua. Essa conclusão os conduz naturalmente a supor que a mesa esteja preparada ao modo de Robert Houdin, que era um grande mágico francês do século XIX. Né? A isso, a nossa resposta é bem simples. Seria preciso primeiro que todas as mesas e todos os móveis estivessem preparados, uma vez que entre eles não há privilegiados. Não tem móvel privilegiado. Então era preciso preparar por um mágico todas as mesas, todos os objetos, todos os móveis, né? Somente, continua Kardec, não conhecemos mecanismo bastante engenhoso para produzir à vontade todos os efeitos que descrevemos. Era preciso que fosse um engenho mesmo daqueles, né? Em terceiro lugar, seria preciso que o senhor B, na casa de quem estava sendo feita a experiência, a experimentação, houvesse preparado as paredes e as portas do seu apartamento para que repercutisse nela, né, gente, as batidas, os sons. Como diz Kardec, o que é pouco provável. Em quarto lugar, enfim, seria preciso que se tivesse preparado do mesmo modo as mesas, as portas e as paredes de todas as casas onde semelhantes fenômenos se produzem diariamente, o que não é presumível, porque se conheceria o hábito construtor de tantas maravilhas, né? Não seria
preciso, gente, para fazer isso tudo, hein? Preparar até as paredes para que se fizesse, no final das contas, um embuste, né? Que é o que ele está sugerindo aqui, que seria feito nesse caso. Não seria preciso um construtor, seria preciso uma varinha mágica. Aquela varinha mágica das fadas, né? Porque nenhum construtor ia conseguir uma coisa dessa. Bem-vindo, Francis. Gente, eu estou muito sem educação, então eu não estou cumprimentando quem chega, mas é que eu queria que hoje desse tempo para acabar esse artigo. Francis, Nádia, a vida, sejam bem-vindos. Então, Kardec continua aqui. Os meio-crentes admitem todos os fenômenos, mas ficam indecisos sobre a causa. Reenviamo-los aos argumentos do nosso futuro bacharel. Olha, gente, só recordando, esse estudante, esse bacharel a quem Kardec está aqui se referindo, é aquele sobre o qual Kardec fez uma historinha para ilustrar essa questão das batidas, né? Esse bacharel estava dentro do seu quarto estudando e, de repente, ele ouve umas batidas na porta e ele fica lá fazendo conjecturas, né? Quem será que está batendo? E ele, depois de algum tempo, abre a porta e vê que não tem ninguém e chega à conclusão que é um espírito, né? Bom, então aqui, num tom ainda bem humorado, né, Kardec diz que os meio-crentes concordam que há um fenômeno acontecendo. Mas eles ficam naquela assim, o que está provocando isso? Será o vento? Serão contrações musculares, né? Ou será mesmo um espírito se comunicando? Quanta conjectura, né, gente? Esses ainda estão na dúvida da causa e não se prestaram ao estudo mais aprofundado do fenômeno das batidas, do fenômeno dos ruídos durante as reuniões, né? Eles estão na dúvida, né? E em vez de pesquisarem, eles ficam só vendo e percebendo os efeitos, né? Eu estou lendo aqui o que a Nina colocou. Ah, tá. Ok, Nina. Bom, então, agora Kardec fala o seguinte. Os crentes apresentam 3 nuances bem características, né? Os que não veem nessa experiência senão uma diversão, um passatempo e cuja admiração se traduz por essas palavras ou suas análogas. É espantoso, é singular, é bem engraçado, mas que não vão além disto, né? É o que a Nina colocou aí pra gente, adiantando aí, ó, o texto para que vocês compreendam melhor, né? Então, esses, né, também acreditam que algo está acontecendo, né, gente? Mas não procuram, nem se interessam em procurar a causa. Eles se contentam, eles se comprazem, essa é a verdade, né? Com o fenômeno em si. É como se eles participassem de uma brincadeira, né? Vocês lembram da brincadeira do copo, né? Como se eles participassem de uma brincadeira assim. Como quando a gente vai ver o show de um mágico e adoramos, ficamos perguntando como que ele faz isso. Mas logo, logo a gente esquece e nos viramos para outro assunto. Então, esses são os que vão em busca da diversão, embora eles acreditem que ali se passa um fenômeno. Mas eles vão em frente e nem pensam mais no assunto, né? Então, Kardec segue dizendo assim: há em seguida as pessoas sérias, instruídas, observadoras,
às quais não escapa nenhum detalhe e para as quais as menores coisas são objetos de estudo. Bom, nessas aí incluímos, logicamente, em primeiríssimo lugar, Kardec, né? Kardec era assim, pessoa séria, instruída, observadora, a quem não escapava nenhum detalhe e para a qual as menores coisas são objetos de estudo. Não era assim o nosso amado Kardec? Era, né? E foi assim que ele fez a codificação toda, né? Dessa forma. Mas temos também muitos outros expoentes do espiritismo que agiram dessa mesma forma, como William Crookes, né, que pesquisou as fascinantes materializações de Kate King, né, gente? Gabriel Delane, Leon Denis, Bozano, e atualmente a gente tem o professor Hernani Guimarães Andrade, né, que foi um grande pesquisador, um grande estudioso. Temos também Zalmino Zimmermann, que é autor daquele livro Perispírito, que eu gosto bastante, porque é um livro que estuda o perispírito de uma forma bastante profunda, né? Ele traz esses autores todos que eu falei como um embasamento. É um livro muito bom para estudo, né? E a gente tem também Dr. Jorge Andréa, né? Dr. Jorge Andréa, atualmente, ele é um psiquiatra brasileiro, vive aqui no Rio de Janeiro, dá muitas palestras. Essa semana mesmo, eu o ouvi pela Rádio Rio de Janeiro e é sempre muito bom. Ele está com 93 anos, gente. 93 anos, ainda dando palestra, ainda fazendo pesquisa, ainda estudando o espiritismo. 93 anos, é um exemplo, né? E muito lúcido. Então, ele tem vários livros editados, né, com os seus estudos e pesquisas sobre os fenômenos espíritas e muitos outros, né? Inclusive, bom, temos também outros autores psicografados, como André Luiz, por exemplo, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier, né, com seu Evolução em Dois Mundos, que é citado por vários autores, inclusive Zalmino Zimmermann, nesse livro Perispírito, cita muito as obras de André Luiz, né? E também nos Domínios da Mediunidade, que é um tratado sobre mediunidade. Nós temos também Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo, com vários livros que são verdadeiros tratados espíritas também. Inclusive nas Fronteiras da Loucura, que é uma fonte de estudo para a mediunidade, né? E que lá é traçado um paralelo entre loucura e obsessão. Muito bom. Bom, esses são exemplos de estudiosos e de pesquisadores sérios, né? Dos fenômenos da doutrina espírita, né? Bom, Kardec então continua. Vem em seguida os ultracrentes, se assim podemos nos exprimir, ou para dizer melhor, os crentes cegos, aos quais se pode censurar um excesso de credulidade, aos quais a fé insuficientemente esclarecida lhes dá uma tal confiança nos espíritos que lhes emprestam todos os conhecimentos e, sobretudo, a presciência. É também com a melhor fé do mundo que pedem notícias de todos os seus negócios, sem pensarem que deles teriam sabido tudo igualmente, junto ao primeiro ledor de boa sorte. Para eles, a mesa falante não é um objeto de estudo e de observação, é um oráculo, é um adivinhador, é uma cartomante, né, para essas pessoas, né?
os incrédulos, os crédulos, os ultracrentes, não tem contra ela senão a sua forma trivial e os usos muito vulgares, mas que a madeira da qual está feita, e eu acho que eu pulei aqui um pedacinho. Não, é isso mesmo. Ele está falando das mesas, né? Não tem contra ela senão a sua forma trivial e os usos muito vulgares, mas que a madeira da qual está feita, em lugar de estar configurada para as necessidades domésticas, estivesse de pé, teríeis uma árvore falante. Se estivesse talhada numa estátua, terias um ídolo diante do qual os povos crédulos viriam se prosternar. Bom, gente, esse tipo de crente espírita presta um grande desserviço à doutrina espírita, não é mesmo? Porque se deixa enganar pelos espíritos brincalhões, zombeteiros, ou por aqueles que estão querendo ver o mal da criatura também, né? Dando conselhos os mais estapafúrdios e acabando muitas vezes a comandar a vida do infeliz que se deixou levar, que se deixou obsediar dessa forma, né? Que o espírito opine. E aí entram aqueles zombeteiros, brincalhões, né? Que querem mais ver o circo pegar fogo mesmo, né? Bom, e o desserviço, então, está justamente no fato de que acabam por transformar o médium, né? Eles acabam por transformar o médium, aquele médium de quem eles estão se servindo, em oráculo mesmo. E nada fazem sem consultar as entidades. E o pior é que continuam dando a todos esses disparates o nome de espiritismo. E lá vai o espiritismo, né, ser jogado aos lobos, né? Porque aí começam a achar que o espiritismo é brincadeira, né? Quando na realidade a culpa não é do espiritismo, nem do bom espírita, mas a culpa é desses que se dizem espíritas e na realidade não são espíritas, né? São aqueles que vão em busca do maravilhoso, vão em busca de adivinhação, né? De cartomancia e se dizem espíritas. Eles prestam um desserviço realmente. E o espiritismo que não tem rituais, nem adota adoração à imagem, acaba por ser visto como uma seita. E que seus seguidores adoram uma mesa de madeira, porque recorrem a ela para qualquer situação da vida diária. E ainda crê piamente no que recebem como resposta, né? Naquela época recorriam a uma mesa ou a um objeto assim, né? Hoje em dia eles recorrem mesmo a médiums, mas a médiums que se prestam a qualquer tipo de pergunta, de consulta, né? São os leitores da Buena Dicha, como se diz, mas se dizem médiums, né? Na realidade são, mas não do que é bom. Não são médiums do que é bom. E aí é que mora o perigo, né? Então, como diz Kardec, se ainda estivesse na forma da árvore de onde a mesa saiu, teriam uma árvore falante. E se ao invés, a mesa seria uma árvore falante. E se ao invés de terem fabricado uma mesa, tivessem feito uma estátua de madeira, teriam um ídolo que viraria objeto de adoração, né? Pois é, Vera, é isso aí. Quem procura acha, né? O que a gente está procurando com uma atitude dessa? É trazer para nós os espíritos, né, de baixo teor vibratório e acabam nos prejudicando
né? E a gente entra naquela sintonia. Não é isso? É isso, Jean. Quem procura acha, a Vera quer dizer isso. É a atração que nós, procurando esse tipo de espírito, nós ficamos sujeitos, nós atraímos aqueles espíritos que não são espíritos evoluídos, né? São brincalhões, são galhofeiros, né? E a gente entra nessa sintonia e acaba se prejudicando, porque aquele tal negócio, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Não é verdade? Bom, então agora Kardec continua falando assim. Agora transponhamos os mares e 25 séculos e transportando-nos ao pé do monte Tomaros em Epire, aí encontraremos a floresta sagrada cujos carvalhos representavam oráculos. Acrescentai o prestígio do culto e a pompa das cerimônias religiosas e explicar-vos-ei facilmente a veneração de um povo ignorante e crédulo que não podia ver a realidade através de tantos meios de fascinação. Agora que vai entrar a floresta de Dodone e a estátua de Memnon. Na nosso encontro da segunda-feira passada, todo mundo queria saber o que era isso. A floresta de Dodone e a estátua de Memnon. E eu nunca que chegava no assunto, né? Porque realmente Kardec só chega agora no assunto, né? Então eu não podia me adiantar. Como é que eu ia me adiantar, né? A Kardec. Eu tinha que acompanhar o raciocínio da mensagem de Kardec, do artigo de Kardec. Então eu não podia me adiantar. Mas agora... Ah, você ouviu? Pois é. Deixa eu correr a telinha aqui só um instantinho. Estratégia de Kardec, é isso aí. Ele deixou todo mundo em suspense, né? E eu fiz a mesma coisa, eu não podia fazer diferente. Bom, então, gente, olha só. Embora eu não goste de aborrecer vocês com longas narrativas e muitas explicações eruditas, né? Eu creio que eu tenho que recorrer ao Google para esclarecer o que seja a floresta de Dodone, porque Kardec se refere a ela aqui, né? Então, vejam o que é a floresta de Dodone, segundo a Wikipédia, né? Dodona é um santuário oracular dedicado a Zeus e a deusa mãe, quer dizer, é um santuário pagão, né? Venerada com o nome de Dione, essa deusa mãe. É o mais antigo oráculo grego, de acordo com Heródoto, que remonta talvez para o 2º milênio antes de Cristo. Os sacerdotes e sacerdotisas desse bosque sagrado, a floresta de Dodone, não interpretavam batidas, mas interpretaram o farfalhar das folhas de carvalho ao vento. Então, quando Kardec se refere a esse santuário grego, que é a floresta de Dodone, onde era adorado a deusa Dione e o deus Zeus, ele está fazendo uma analogia com o que acontece na época em que ele pesquisava os fenômenos mediúnicos, né? Ele está fazendo uma analogia. Então ele se refere à floresta de Dodone, não é porque ele foi à floresta. No começo dava a impressão que ele ia entrar na floresta, mas não, é só uma analogia, né? Uma comparação. E fazendo essa analogia entre os tempos em que se cultuavam na floresta de Dodone deusas e deuses na antiga Grécia, e o que acontecia na época em que ele, Kardec, observava e pesquisava as mesas girantes ou falantes, ele nos diz assim, fazendo essa analogia, né? Ele nos diz assim:
a madeira não é a única substância que pode servir de veículo para a manifestação dos espíritos batedores. Vimos-las se produzirem numa parede, por consequência na pedra. Naquela época as paredes eram muito, feitas de pedra. Temos, pois, também pedras falantes. Que essas pedras representem um personagem sagrado. Teremos a estátua de Memnon, ou a de Júpiter Amon, representando oráculos como as árvores de Dodone. Pronto, aí está a analogia que Kardec fez, da floresta de Dodone, da estátua de Memnon, com as batidas nas mesas, nas pedras, nas paredes, Lá naquela época, na floresta de Dodone, ou através da estátua de Memnon, eram também respondidas perguntas, E eles achavam que a estátua falava, que as árvores falavam, não havia esclarecimento. Então, vamos ter que fazer uma paradinha aqui para dizer quem é Memnon, gente, senão vocês vão ficar assim, voando, Tenham paciência, Afinal, espiritismo também é cultura. Gente, olha só, Memnon era um deus da mitologia grega, que além de deus, ainda era rei da Etiópia. Mas as estátuas de Memnon, a que Kardec se refere, eram 2 colossos que nada tem a ver com o Deus. Elas foram erigidas em homenagem a um faraó, Amenhotep III, e ficava lá no Egito. É engraçado, Não tem nada a ver com Memnon. É chamada de estátua de Memnon, mas não tem nada a ver com Memnon. Foram estátuas erigidas no Egito em homenagem a um faraó. Por que então receberam o nome desse deus grego? Memnon. Por quê? Essas estátuas lá no Egito, que homenageavam o faraó, receberam o nome de Memnon, o deus grego. É porque foram os viajantes gregos daquela época, que passavam por ali, pelo Egito, que batizaram as estátuas de Memnon por causa de uma coisa muito interessante. É porque eles ouviam dos moradores do lugar que a estátua cantava todas as manhãs. Mas o que acontecia não é que a estátua cantasse, não. É que um ligeiro terremoto abriu uma fenda numa das estátuas e o acúmulo de umidade durante a noite evaporava com o sol da manhã e produzia um ruído parecido com o de um instrumento chamado cítara. Aí eles achavam que a estátua cantava, Então os gregos que ouviam essa narrativa associavam com o que diziam que acontecia na floresta de Dodone, na Grécia, onde os sacerdotes e sacerdotisas interpretavam os sons que diziam sair das árvores, ou o vento nas folhas, ou o murmúrio das fontes. Quer dizer, essa é a explicação, viu, gente? Vocês desculpem aí eu ter feito essa parada para falar sobre isso. Mas era preciso, para não ficar uma coisa muito assim, como eu disse, espiritismo também é cultura. Dudu. Então, Kardec então vai continuar dizendo assim: a história, é verdade, não nos disse que esses oráculos eram representados por pancadas, como vemos em nossos dias. Não. Era na floresta de Dodone, pelo assovio do vento, através das árvores, pelo sussurro das folhas, pelo murmúrio da fonte que jorra ao pé do carvalho consagrado a Júpiter. A estátua de Memnon, disse, produziu sons melodiosos aos primeiros raios do sol. Então já vimos que a estátua produzia som, Mas Kardec continua. Mas a história nos disse também, como
como tivemos ocasião de demonstrá-lo, que os antigos conheciam perfeitamente os fenômenos atribuídos aos espíritos batedores. Ninguém duvide de que não esteja aí o princípio da sua crença na existência de seres animados nas árvores, nas pedras, nas águas, etc. Mas desde que esse gênero de manifestações foi explorado, os golpes não bastavam mais. Os visitantes eram muito numerosos para que se pudesse dar a cada um uma sessão particular. Isso teria sido, aliás, coisa muito simples. Seria preciso prestígio e, no momento em que eles enriqueciam o templo com as suas oferendas, seria preciso dar-lhes pelo seu dinheiro. Dar alguma coisa a eles em troca do dinheiro, né, gente? E continua Kardec. O essencial era que o objeto fosse olhado como sagrado e habitado por uma divindade. Podia-se, desde então, fazê-lo dizer tudo o que se quisesse sem tomar muitas precauções. Quer dizer, era só dizer que era habitado por uma divindade e alguém falaria ali através do objeto, né? Sem que fosse real. Os sacerdotes de Menon, disse, usavam de fraude. A estátua era oca e os sons que ela fornecia eram produzidos por algum meio acústico. É isso aí, embuste, né? Isso era possível e mesmo provável. Eu agora eu não vou fazer comentários porque não vai dar tempo, né, gente? Vou continuar aqui com Kardec. Os espíritos, mesmo os simples batedores, que são em geral menos escrupulosos do que os outros, não estão sempre, como dissemos, à disposição do primeiro que chegue. Têm sua vontade, suas ocupações, sua susceptibilidade, e nem uns e nem outros gostam de ser explorados pela cupidez. Que descrédito para os sacerdotes, se não tivessem podido fazer falar oportunamente o seu ídolo. Seria preciso suprir o seu silêncio e, se fosse necessário, dar um golpe de mão. Quer dizer, Kardec está dizendo aqui que os sacerdotes não queriam passar, né, uma vergonha de não haver respostas por parte lá dos ídolos, né? Então eles inventavam. Então, Kardec diz, seria preciso suprir o seu silêncio e, se fosse necessário, dar um golpe de mão. Aliás, seria bem mais cômodo do que se dar trabalho. O que vemos em nossos dias não prova menos que as crenças antigas tinham por princípio o conhecimento das manifestações espíritas, e foi com razão que dissemos que o espiritismo moderno é o despertar da antiguidade, mas da antiguidade esclarecida pelas luzes da civilização e da realidade. Então Kardec está dizendo que as manifestações sempre existiram, né? E que agora é o despertar da antiguidade, mas da antiguidade esclarecida, né? Pelas luzes da civilização e da realidade, né? Então, gente, mais uma vez, o mestre Kardec está nos levando pela mão ao passado, para numa visita às antigas civilizações, né? Para que a gente visse que o espiritismo não inovou coisa alguma, não inventou nada. Ele não trouxe nada que já não existisse, porque tudo o que o espiritismo prega está nas leis naturais, que o espiritismo jamais derroga. O espiritismo não derroga as leis naturais. E se tudo que ele prega está nas leis naturais, sempre existiram. Porque elas sempre existiram, né? São as leis divinas. E
Kardec mostrou para a gente que, assim como a reencarnação, a vida futura, a comunicabilidade com o outro lado da existência, sempre foram conhecidos, né? A mistificação, os interesses escusos em cima desses conhecimentos também sempre existiram, porque fazem parte das almas dignas de um mundo de provas e expiações, né, gente? Exatamente, Beth. O Espiritismo só veio esclarecer, só veio colocar os pingos nos is, né, gente? Mas então o Espiritismo nos ensinou que basta um pouco de boa vontade, um pequenino esforço na direção do bem, para que isso mude no nosso íntimo, né? Que a gente busque a verdade dos fatos, mas busque com um raciocínio lógico, como fez Kardec, e como Kardec nos aconselha a ter, não uma fé cega, mas uma fé raciocinada, uma fé que vem através do raciocínio, que não se aceite tudo que os espíritos dizem, nem tudo que os autores que escrevem sobre espiritismo dizem, que a gente raciocine em cima de tudo. Coloquemos a nossa visão desperta, porque nós já despertamos a nossa visão. Nós não estudamos o espiritismo, nós não estudamos a doutrina espírita, nós não estudamos a codificação, então alguma base a gente tem para analisar as coisas que nos chegam, né? Seja do mundo espiritual ou seja daqui mesmo. Então, é nossa obrigação essa análise, porque foi isso que Kardec fez, foi isso que Kardec aconselhou que a gente fizesse, para não sermos enganados, para não arrastarmos o espiritismo por essa lama de mistificação, né, de enganos. Então, é isso, gente. Acabei quase que às 7h15 cravados. Ainda são 7h11, 19h11, né? E eu agradeço aqui por vocês terem me ouvido, viu, gente? Desculpem aí essas divagações eruditas aqui que eu fui buscar lá no Google para esclarecer mais um pouquinho. Acabou. Acabou. Acabou a mensagem, o artigo, né? Obrigada, querida. Eu vou, então, passar aqui o microfone para Verusca. Um beijinho, gente. Um beijinho em cada coraçãozinho aqui presente.